Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Música em Pauta. Eu sou Jean Saulo e hoje mais um vídeo falando sobre introdução. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu vou postar então a enquete com os 4 hinos, tá? Então vocês vão lá na aba Comunidade e votem então, dá uma força lá pra gente, para vocês escolherem qual desses 4 hinos vocês consideram o hino mais difícil. Vamos lá então, sem mais delongas, falar hoje de mais 4 hinos, é depois da vinheta. Primeiro hino, o hino 409. Galera, eu já vou falar aqui de cara pra vocês que o 409 pra mim é o hino mais difícil. Então assim que eu postar lá na enquete, já vou votar no hino 409. E ele se encaixa na categoria hinos com notas variadas. Penúltimo compasso que antecede a introdução, nós temos o que? Toda essa variação, essa escadinha, né, ascendente, então ele vai descendo. Então ele começa lá no Sol, depois ele vem pro Fá sustenido, atenção, o hino tá em Sol maior, então tem um Fá sustenido. Sol, Fá sustenido, Mi, faço uma passagem de dedo, então atenção, eu chamo a atenção para vocês para essa passagem de dedo, porque é fundamental você fazer ela para você conseguir chegar lá embaixo, né, pegar o Lá e o Ré, tá? Então é fundamental você fazer essa passagem de dedo aí na nota Ré. Depois o Dó natural, tá? Não é Dó sustenido não. Dó natural, Si natural e depois Lá, Ré, tá? Sol e terminou com Ré, Fá, né? Aí na última nota da introdução, com fermata, sustenta aí. Então atenção, hino difícil pra caramba, tá? Pra você conseguir encaixar essas notas aí, essa sincronia entre a mão direita e a mão esquerda pode dar uma falhada justamente porque eu tenho colcheias em ambas as mãos. Atenção que na mão direita eu tenho passagem de dedo também, tá? Galera, o hino 335 se encaixa na categoria hinos com passagem na introdução. Cadê a passagem aí, galera? Tá justamente no terceiro compasso, ok? Terceiro compasso e sexto compasso, tá? Sexto compasso eu tenho outra passagem também. E essa passagem justamente no baixo. Eu articulo, na verdade, a nota Si depois por 4 vezes, tá? Então é como se fosse uma pergunta e depois uma resposta. O Lá faz a pergunta no soprano, e o baixo responde articulando então essas notas. Penúltimo compasso aí que antecede o compasso da introdução, eu tenho outra articulação. Aí no caso é Mi, Mi e depois Si, Si, ok? Atenção, isso pode dar um pouquinho de trabalho para você articular, porque isso não é muito comum, tá? Você ter que articular o baixo não é uma coisa assim que você acha, nossa, todo hino tem, né? Todo hino tem que fazer isso. Não, isso não é muito comum, tá? Então pode dar uma bugada aí no cérebro na hora que você vai estudar ou fazer a introdução desses hinos. Meu Deus, será que eu seguro? Será que eu articulo? O que eu faço aqui nessas notas do baixo, né? Tem que articular, tá, galera? O próximo hino, ele se encaixa na categoria hino pouco chamado. É o hino 298. O hino 298 nós temos aí uma parte que é uníssono. O que é uníssono? O soprano faz uma nota, o tenor e o baixo faz a mesma nota, né? Então, todas as vozes, tanto soprano como contralto, tenor e baixo, é a mesma nota, tá? Então é Fá, depois Si, Lá, todos em uníssono fazendo a mesma nota, tá? Tocando a mesma nota. Então assim, é um hino pouco chamado, então você pode ter uma dificuldade aí na hora de fazer a introdução por não lembrar muito da melodia dele, ou tem alguns detalhes que você precisa prestar atenção, como por exemplo, passagem de dedo. Se você não faz a passagem de dedo aqui corretamente, pode ser que você venha errar, né? Porque essa passagem de dedo é importante para você conseguir alcançar as próximas notas, né? Tanto na mão direita como na mão esquerda eu tenho passagem de dedo, certo? Cuidado então aí com as colcheias pontuadas também seguidas de semicolcheias. Galera, próximo hino se encaixa na categoria hinos com colcheia pontuada seguidas de semicolcheia
e sequência de 2 colcheias, tá? Então, no caso desse hino, nós temos aí no começo da introdução sequências de colcheias pontuadas, seguida de semicolcheia, tá? Então, aparece uma vez, aparece 2 vezes, 3 vezes. Quando chega, então, no finalzinho aí da introdução, eu tenho no mesmo compasso sequência de colcheia pontuada seguida de semicolcheia e depois sequência de 2 colcheias. É muito comum as pessoas, né, quererem pontuar essa colcheia aí da sequência de 2 colcheias, né? Essa primeira colcheia fazer ela pontuada e depois a segunda colcheia fazer mais rápido, como se fosse mesmo colcheia pontuada seguida de semicolcheia. E não é. Você tem que diferenciar aqui no caso, tá, pessoal? Precisa ser diferenciado, né? No mesmo compasso eu tenho colcheia pontuada seguida de semicolcheia e depois sequência de 2 colcheias. As 2 colcheias têm o mesmo valor, tá? Então não posso pontuar aí essa primeira colcheia. Então vou executar agora da maneira incorreta, então fazendo aí essas colcheias da maneira errada, e depois eu vou executar da maneira correta, tá? Como que fica essa introdução da maneira correta. Atenção, é um detalhezinho bem pequenininho, às vezes nem dá para perceber, mas fica errado, né? Fica errado, né, galera? Porque se você está fazendo a introdução para indicar qual que vai ser a melodia, qual que vai ser o andamento, a altura, para passar segurança, você não pode fazer errado, né? Mesmo que for um pequeno detalhe, você tem que fazer tudo certinho, seguir o que está escrito, certo? Então, vamos lá. Galera, então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Votem então ali nas enquetes, que eu vou fazer a enquete já. E já vou votar no hino 409, que pra mim é o hino mais difícil da lista de hoje. E votem também vocês. Muito obrigado por ficarem até o final. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.